esse encontro colorido, né, maravilhoso, reunindo mulheres de todo o Brasil que vieram fazer essa troca de saberes. Fala para nós, que se apresentem, né, para a nossa comunidade. Olá, eu sou professora também, não professora de vocês, mas professora sempre, eu gosto de me apresentar assim, Silviane Ramos, quinta geração de Teresa de Benguela, líder do Pariterê, essa que veio antes para abrir caminho para todas nós, para estarmos hoje aqui. Sou pesquisadora das questões étnicas do Quilombo, presença em Quilombo, comunidades e estudos. E mais que isso, sou a Silviane que quero levar coletivamente e para o coletivo o legado de Teresa, que é a política do fortalecer em coletivo. Então, acho que não existe legado maior de Teresa do que aprender em grupo, aprender com as nossas trocas. E esse encontro hoje é uma possibilidade disso. Então, estar aqui, ter encontrado Jussara, ter encontrado Lucas, foi providencial. Eu tenho certeza que foi coisa de Teresa de Benguela, não é, Maria? Aliás, o professor Lucas Café está aí atrás das câmeras. Mas logo ele virá para a frente das câmeras. Eu estou aqui aprendendo com as mulheres quilombolas. Então, bom dia, meu nome é Maria Domingues, eu sou do Quilombo de Mata Cavalo, também eu participo do coletivo de mulheres e vim aqui trazer as minhas experiências, os meus eventos, para mostrar para o Brasil. E esse encontro é muito importante porque a gente conhece, ensina e aprende com as outras companheiras, né? Então, para mim, está sendo muito importante esse encontro. E eu só tenho a agradecer a CONAC, né, que propicia esse momento de felicidade para a gente. Olá, bom dia, sou a Magna Benedita, representante da comunidade quilombolas Morrinho, região de Poconé. E eu estou aqui, né, vim a convite da CONAC, né, para representar a nossa comunidade e o nosso estado. E vim trazer um pouco de saberes e aprender para levar para a nossa comunidade. Desculpa, Ju, eu preciso falar, né, da minha comunidade, Vila Bela da Santíssima Trindade. Estou aqui representando toda a comunidade territorial do Vale do Guaporé, mais especificamente eu sou da comunidade de Porto Calvário, né, e vivente aí do território de Teresa de Benguela, mais uma vez. Você fala, Silviane e a Teresa de Benguela, é isso, gente, a gente tem que falar dos nossos, porque esse apagamento histórico não mais pode acontecer. E é bem importante, o Lucas está filmando, a Jussara está aqui, todo mundo está aqui, porque o nós por nós está acontecendo de fato com todas as mães, né? Nós nas redes sociais falamos muito de famílias reais, rainhas, realezas, esquecemos que temos uma realeza em Mato Grosso, né? Fala um pouco para nós da história dessa rainha Teresa de Benguela. Então, Teresa, ela é rainha no sentido mais amplo da palavra, né? Do ser humano que foi, na exímia líder que foi, né? Olha aqui, gente, flagra aqui, ó, arrepia porque é isso. E é uma líder ancestral que possibilita a gente chegar em espaços que antes não foram pensados para nós, né? E que impulsiona as outras gerações vindouras a esperançar em concretizar sonhos que os nossos ancestrais que eram açoitados, que foram escravizados, vieram abrindo caminho com o sangue da própria carne para que a gente pudesse então asfaltar esse caminho aberto, essa clareira aberta. E eu costumo dizer que a Rainha Teresa deixa um legado em que somos sementes que nos tornamos árvore. E para a árvore o limite é o céu. E para nós quilombolas o limite é o céu. Então quando eles vêm abrindo clareira para a gente, né, coletivizar e demonstrar que a força está na coletividade. Como eu disse, essa menina escravizada fez de tudo que aprendeu em África, né, com seu reinado, com sua dinastia, e soube muito bem horizontalizar as perspectivas dentro do Quilombo
do Quariterê, inicialmente chamado de Quilombo do Piolho, mas que tinha uma organização parlamentar muito específica, muito colaborativa. Tanto é que quando o Quilombo foi abatido, o que aconteceu? A coroa identificou, e isso está documentalmente registrado, o excedente de produção de agricultura com práticas agroecológicas, o excedente de produção com uma indústria têxtil rudimentar e o arsenal bélico. Vejam vocês, era um quilombo, uma coesão comunitária incrível, com povos vivendo ali harmoniosamente, né, entre várias etnias indígenas, entre as relações interraciais que surgiram ali, inclusive abrigando brancos degradados que cometeram crime de lesa coroa, para ver como que era esse coração mortal de Teresa de Benguela, né, que agregava todos e fazendo a função mesmo, que é ajuntar o povo para conquistar a liberdade. E hoje a gente pode falar dela, de outros líderes, dos nossos inspiradores, que são os nossos heróis, né, não necessariamente com capas, mas nos deram asas para a gente voar e poder sonhar. Eu até quero partilhar com vocês, eu já estava pensando em criar uma playlist chamada Ancestral, que seria para entrevistar pessoas ligadas à questão, né, da ancestralidade brasileira. E aí foi assim, as coisas aconteceram muito, uma coisa de outro mundo, né? Eu as encontrei no avião, né? E eu não as conhecia, né? E eu estava sentada ao lado do professor Lucas. E aí, quando chegou o voo, foi engraçado, gente. Ela falou assim, eu estava ouvindo vocês conversando sobre podcast. Aí eu estava achando, eu falei, nossa, que coisa. Aí eu falei, gente, depois assim, vamos começar a gravar, né? Eu falei, gente, a ancestralidade já tá aí, né? A gente é um instrumento. E hoje, no café da manhã, eu tive assim um insight muito forte no meu, assim, eu senti no meu ser, assim, quantas mulheres, né? Eu senti assim em relação às mulheres, quantas mulheres de 200 anos atrás que tiveram histórias lindas, que sofreram, né? Que foram mártires, porque elas entregaram o sangue, a vida, né? Pelo outro. Como a voz delas, a história delas precisa vir à tona, né? Como esses sofrimentos também não podem ficar em vão. São sofrimentos que não podem ficar em vão, não pode passar, não pode ser esquecido esse sofrimento, né? E aí, nesse aspecto do audiovisual, eu me lembro, eu sempre digo assim, quando houve o Holocausto, né, em que judeus, ciganos, tantas pessoas foram mortas pelos nazistas, né? Quantos filmes fazem todos os anos para não deixar apagar aquela dor, porque já há pessoas negando que houve, né? Que houve o Holocausto. Então a vida, o sangue daquelas vítimas, né? Então todo ano os judeus eles investem muito dinheiro para falar, né, dessa questão importantíssima. E na questão racial, nós aqui no Brasil, né, que os povos indígenas que estão sendo dizimados, porque a história, né, e também a questão racial, infelizmente, eu até estava conversando com o professor Lucas, assim, infelizmente, com a voz cada vez mais difundida, nós estamos entrando num processo de nazificação do Brasil, de exaltação do racismo. Então, nós precisamos, né, lutar pela questão, dar voz ao indígena, dar voz ao afrodescendente, dar voz às minorias no Brasil, porque não é brincadeira. Parece que quando a gente está assim, nesse movimento, com as pessoas que são ligadas ao ativismo, parece assim que, nossa, já superamos muito, mas, gente, a luta é muito grande. Fora da bolha, né? Exato, e é seríssimo, né? Tá aí o professor Lucas, que passou uma experiência no aeroporto, depois ele conta, mas assim, a gente vê que precisa lutar muito, né? A própria questão da mulher,
A mulher, gente, nós mulheres, quantas vezes nós somos colocadas de lado nas próprias instituições porque acham que a gente é frágilzinha, que não vai conseguir desempenhar uma função, e aí os homens já vêm com aquela voz forte mandando a gente falar. Se você fala um pouco a mais, sua fala é prolixa, mas isso é o machismo, né? Dizendo assim, cala-te. E aí o que nós precisamos? Desses espaços, estar nesses espaços. Então assim, eu hoje de manhã eu senti assim uma missão, sabe assim, uma missão dos ancestrais dizendo assim, fala por nós, né? Fala, traga. E vocês, né, nesse encontro aqui, trazem isso. Eu queria perguntar aqui para a nossa amiga de Mata Cavalo, né? Como é para você se ver aqui hoje uma mulher empoderada num encontro como esse? Olha, eu falo assim, eu no Quilombo hoje, eu falo, eu sou guerreira no Quilombo, porque eu não tenho água no Quilombo. Ainda não tenho água no Quilombo. Assim, eu acho assim que esse daí é um racismo, porque eu sou mulher, moro sozinha, moro no Quilombo, eu resisto lá, e já falei que ela não vou sair. Eu dou meu jeito de pegar água, encho as garrafas, pego na cacimba e eu me viro, faço meus doces, faço minhas coisas, tudo no Quilombo. Aí quando eu não estou no Quilombo, eu estou lá na Casa do Centro, no qual eu sou vice-presidente, né? A gente tem uma casa da cultura, né? Mas eu não desisto nunca, eu estou sempre no Quilombo, mas ver no Quilombo é muito bom, ter o seu lado bom, mas por outro lado falta a infraestrutura, de como você vai trazer o seu produto, de como você vai levar o seu produto à cidade. Tem as redes sociais que a gente publica, as pessoas pedem, mas aí como que você vai levar se você não tem um carro para você ir a pé? Aí tem filho que tem, meu filho trabalha, não tem como levar também, entendeu? Então você fica assim, refém, entendeu? Sem ter como você levar o seu produto até o cliente. Mas mesmo assim, eu ainda falo que eu empodero lá no Quilombo, que eu existo lá, que eu gosto de lá, que eu vivo lá e que eu vou viver lá, acho que é até o fim da vida no Quilombo. E deixa eu te falar, qualquer dia a gente vai lá tomar um cafezinho. Pode tá? ir, tomar um café, uma piqueta doce que tem. Gente, ó, estão me convidando. Magna, fala pra nós lá da realidade do Quilombo, que nós também vamos lá depois tomar um cafezinho. É que Poconé é um pouquinho mais perto. Vai ser bem comida. Pode ir. Lá o nosso Quilombo lá, né, funciona da seguinte maneira. Na minha casa, são serviços do dia a dia, né? Mas lá tem, assim, as mulheres, as mais velhas, que tece rede, tapete, aquelas redes de algodão tecido na mão ainda, né? Fazem os doces, né, também para vender, né? Rapadura, melado de carne, né? Aí, assim, para deslocar para a cidade, ainda tem dificuldade, igual ela falou. Ainda tem muita dificuldade dentro do Quilombo para você tirar o que você deve usar para levar para a cidade, né? E assim, até em questão também do racismo, né? Tem gente assim que a gente, queira ou não, a gente tem que falar sobre isso, que ainda existe bastante, né? Assim, tem pessoas que fica tipo assim, você chega com uma coisa para vender, olha, mas fica com tipo nojo de pegar. Que já aconteceu, né, com uma tia lá, né? Até eu ainda falei pra moça, moça, pode ser experimentar, né, degustar, né, tudo limpinho, a gente ia usar touca lá, luva, né, pra fazer. Ela ia pegar pra fazer alguma coisa, eu falei, não, ela, não, obrigada, né. Aí assim, a gente tem que combater muito isso. É uma luta. Realmente, não é brincadeira, né? A gente vê os depoimentos, né, visíveis, né? Que a luta é urgente. Realmente, gente, olha, quando você vê, por exemplo, um condomínio de luxo, lá em Cuiabá, dá até para mostrar um lugar lá assim. O bairro carente está de um lado, o condomínio de luxo do outro. Para o condomínio de luxo, já reformaram a via toda, para o bairro carente, está lá um buraco histórico, sabe? O buraco faz aniversário. Então, realmente
aqui, como vocês se sentem, porque também dá um gás, né? Esses encontros sair, a luta, você vê que é possível, porque a gente luta. Voltando a Tereza também, ela lutou porque ela acreditou na liberdade. Se ela não tivesse acreditado, ela teria morrido, né? Então a gente precisa acreditar que a minha luta é possível. Então como que vocês estão se sentindo aqui nesse encontro? Então, Maria reforçou bem, né? Graças à CONAC e a Coletivo de Mulheres Negras, os parceiros, né? Eu hoje presido o coletivo Herdeiras do Pariperê, né? Esse nome por conta de homenagem a Tereza. Maria também faz parte e outras mulheres aqui presentes. Então isso é muito importante porque a gente exercita essa coletividade que eu estava falando anteriormente, né? Essa troca de saberes. E a logística, ela é constatada que ela é um problema comum nos territórios quilombolas. Então a gente também vem aqui para reivindicar uma política pública que atenda essa ponta, né? Porque que adianta a gente ter uma infraestrutura lá que a gente cria, produz, uma cadeia produtiva, mas a gente não tem como escoar. Então a logística é um gargalo, assim como o racismo estrutural é um gargalo. E a logística não é falha por acaso, isso é resultado do racismo estrutural, que Magna também falou que a gente precisa falar, né, professor Lucas Café, a gente precisa falar o tempo todo de racismo. Mas só falar de novo. Vamos falar, porque é necessário o letramento racial, porque é necessário empoderar outras pessoas para que elas não tenham vergonha, para que uma tia que seja ofendida por uma pessoa, né, porque está com nojo porque ela é negra, possa responder à altura e fazer o registro do boletim de ocorrência, porque isso é uma agressão, isso é um crime, isso é racismo. E racismo é crime, viu, gente? É importante sempre falar isso. E orientar e não ter vergonha, né? E ser quilombola é lindo, ser negro é lindo, mas é muito difícil ser negro e se assumir negro politicamente nesse país, porque o racismo tá aí como uma flecha que ataca, como uma faca que esfaqueia e como uma bala que atinge os nossos corpos o tempo todo. Então por isso que a gente tem que falar o tempo todo, Jussara, do racismo estrutural. E esse encontro também possibilita a gente fortalecer. Então a gente se uniu, fizemos a plenária, todas que estamos aqui representamos uma delegação, somos delegadas, então a gente vem com a maior delegação histórica pra gente isso, 16 mulheres presentes nessa atividade aqui, né? Sempre a gente vem uma, duas, aí faz rifa aqui, vende aqui lá, porque essa questão da logística, do custeio, do financiamento, sempre é mais difícil pra gente. Aí eu falo, esse é mais difícil pelo fator cor? Por ser quem somos? Um defeito de cor, né? Como a gente tem essa leitura, e não pode ser assim, a gente não pode normalizar. Então pra gente, além de dar um gás, é realmente levantar as mãos da resistência, levantar as mãos juntas, né? Uma com as outras, cirandar e respirar a nossa luta, que é luta o tempo todo, para não coisificar mais os nossos corpos, para reconhecer a nossa luta com os nossos produtos agroecológicos de maneira sustentável, fazendo uma cadeia produtiva consciente. A gente tem muita preocupação com o meio ambiente, com os nossos filhos, com os recortes intergeracionais. Você está presenciando aqui, está vendo, falando da tia o tempo todo, falando do filho, de quem foi, de quem veio. Isso é quilombo, isso é povo preto. Isso é a nossa história, é mais que gás, é a vida pulsando em nossas veias. Isso é Brasil. É Brasil, ser quilombola, né? No Brasil é resistência e é a nossa luta aí, e que precisa ser reconhecida, né? Além da logística, a nossa luta territorial, né? A certificação. Por que não tem água lá? Porque a gente também não tem uma demarcação territorial para fazer essa política pública. Por que eu estou desterritorializada? Não estou no meu território? Porque com a frente da Marcha pro Oeste, o governo incentivou a ocupar o Vale do Guaporé, nós somos expropriados. Famílias inteiras tiveram que se reorganizar dentro do território mato-grossense. Nos espalhamos para sobreviver. E agora a gente retoma essa ciranda para ver os nossos crescerem no território. Que Tereza lutou por nós, né? Para que a gente pudesse ter o mínimo e praticar sempre em coletivo o bem viver, que é a nossa maior filosofia, bem viver entre nós. Gente, olha a conversa maravilhosa. Essa é a primeira, tá? Porque a nossa playlist já começou.
nós temos aí um oceano para navegar, né? De coisas boas, a gente tem que esperar coisas boas, virão coisas boas. Virão coisas boas. E aí estamos juntas, vamos continuar gravando. Vocês que estão assistindo também, se tiverem sugestões para mandar, pode mandar pra gente. Nós temos as redes sociais, TV Estudante, tem TV Estudante FMT no YouTube, TV Estudante FMT no Instagram. E também vocês têm as redes sociais, né? Isso. Quiser passar para Quem quiser participar do Coletivo Herdeiras do Quariterê, né? É só acessar a nossa página Coletivo Herdeiras do Quariterê. E mulheres negras, pessoas negras que empreendem, pode acessar o Potências Negras Criativas, pedir a ficha formulário, a gente vai fazer uma breve entrevista e serão muito bem recebidos para quilombar. Silviane, mas eu não sou preta e quero participar, como que eu faço? Você vem se quilombar, porque é muito importante ter esse contato para a gente se letrar coletivamente, racialmente, né? E a gente precisa de aliados nessa luta, né? Para além do logístico, para além do território, nos respeitarmos, independente da nossa etnia, e é muito importante. Então, fomente aí, engaje as nossas redes sociais, né? Conheçam as histórias das outras quilombolas. O nosso território, Mato Grosso, tem 187 comunidades mapeadas e ainda falta um mapeamento mais apurado e apenas 65 territórios certificados. Então a gente está avançando. Acho que é importante falar, né, Jussara, que é a primeira vez que a primeira dama, né, do estado, do Brasil, comparece. Então Janja Lua da Silva esteve no evento, Aniele Franco esteve no evento, né? O ministro Paulo do Ministério do Desenvolvimento Agrário esteve no evento. Então isso demonstra que, embora a gente esteja fragilizado, a democracia voltou, a gente pode reconstruir esse país com a força quilombola que ajudou a trazer a democracia de volta, como também falou a nossa primeira dama, né? E quilombolas na resistência, né? É isso.